Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de matemática financeira, hoje tratando de capital médio, taxa média e prazo médio. Sempre lembrando, estamos estudando o regime de juros simples. Legal? Então, vamos lá. Antes de realmente entrar no tema da aula, já que a palavrinha média, né? Médio, média, médio apareceu repetidamente, a gente precisa, antes de mais nada, relembrar o que é uma média. Então, trouxe dois exemplos para a gente poder relembrar o que é uma média. Primeiro exemplo, lá na escola, no colégio ou na faculdade, um aluno faz duas provas, a P1 e a P2. Ele tirou nota 6 na primeira prova e nota 9 na segunda, e o exercício pede para a gente calcular a média. Então, média é algo muito familiar para todos nós. A gente calcula a média desde sempre, né? O que é média? Basta a gente somar todos os valores e dividir pelo número de observações. Então, no nosso caso aqui, a primeira nota foi 6, a segunda nota foi 9, a gente vai somar e dividir por 2, já que foram duas provas. Então, 6 mais 9 é 15. 15 dividido por 2, 7,5. Essa é a média final desse aluno, é a nota média. E o que é média? Média é um valor que indica o centro de um conjunto de dados. É o centro de um conjunto de dados. Então, se eu falo que a nota média foi 7,5, significa que cada nota individual girou ali em torno de 7,5. Algumas podem ter ficado um pouco abaixo de 7,5, outras um pouco acima, mas, no geral, elas estão ali rodeando o centro, que é 7,5, ou seja, a média é uma medida de centro, ela nos indica onde está o centro de um conjunto de dados. Então, vamos supor que eu tenho um bairro com 10 mil moradores, né, um bairro de uma grande cidade, e eu falo que nesse bairro a renda média é de 3 salários mínimos. Então, essa média ela vai me dar uma noção geral do bairro. Ali as pessoas ganham, em média, 3 salários mínimos. Haverá pessoas que ganham mais, outras que ganham menos, mas, no geral, as rendas giram em torno de 3 salários mínimos. Tá? Seria isso. Muito bem, e a média ela tem uma propriedade bastante interessante. Nesse exemplo aqui, a P1 foi 6, a P2 foi 9... E a pontuação total foi 15, né? 6 mais 9 é 15 e a média foi 7,5. A nota média, a média, ela pode substituir todos os valores individuais sem alterar o resultado final. Então, por exemplo, se eu substituísse, se a pessoa, em vez de ter tirado 6 na P1, tirasse 7,5, que é justamente a média. Se em vez de tirar 9 na P2, ela tirasse de novo 7,5, que é justamente a média, a pontuação total dela continuaria sendo 15. E a média continuaria sendo 7,5. Portanto, a média é o valor que pode substituir todos os valores individuais sem alterar o resultado final. Né? No caso, sem alterar a pontuação total. Então, vamos anotar isso. Ó. A média é o valor que pode substituir todas as observações individuais de modo a não alterar o resultado final. Então, essa é uma propriedade muito importante da média e é essa que nós vamos usar na aula de hoje. Vamos agora relembrar a média ponderada. Imagine um outro aluno que fez, de novo, duas provas, P1 e P2. Só que agora essas provas têm peso. A primeira prova tem peso 1, a segunda prova tem peso 2. E o exercício pede para a gente calcular a média. Então, o que significa esse peso 2 aqui de baixo? Esse peso 2 significa que essa prova tem uma importância dobrada. A importância dela é 2 vezes maior do que a da prova anterior. Portanto,
É como se essa segunda nota ela fosse duplicada. Na hora de considerar as notas, é como se eu tivesse... É como se eu tivesse... Na hora de se considerar as notas, é como se eu tivesse 6 da P1, 9 da P2 e 9 da P2 de novo. Dobrado, 2 vezes. Por quê? Porque a P2 tem peso 2. Então, no fundo, como é que fica a média? Vai ser assim, ó. 6 mais 9 de novo. O 9 aparece 2 vezes. Deixa eu melhorar esse 9 aqui, que minha letra é muito feia, né? Eu vou até colocar digitado para ficar mais bonito. 6 mais 9 mais 9. E na hora de dividir, eu vou dividir por 3, porque no final eu fiquei com três observações. O 6, o 9 e o 9 de novo. Então, eu divido por 3. No numerador, 9 mais 9, 18, com mais 6, 24. E 24 dividido por 3 é 8. Então, a média final é 8. Note que as notas individuais foram as mesmas do exemplo anterior, 6 e 9. Só que no exemplo anterior, as duas notas tinham a mesma importância. As duas tinham o mesmo peso. Portanto, a média, 7,5, ficou bem no meio, né? No exercício anterior, se você desenhar uma reta real, tá aqui, ó. Do 6 até o 9. 6 até o 9. As duas notas têm a mesma importância, então a média dá bem no meio entre elas, 7,5. Na nova questão que a gente acabou de fazer, aqui está o 6, aqui está o 9, só que agora o 9 tem uma importância maior. Ele tem peso 2. Então, a média não vai dar bem no meio, 7,5. A média vai dar um pouquinho deslocada para o lado do 9, que é a nota que tem o peso maior. A nota vai dar um pouquinho maior que 7,5, a nota vai dar 8, né? A nota média final. Tá, essa expressão aqui, ó, 6 mais 9 dividido por 3, eu vou reescrevê-la aqui na frente. 6 mais 9 dividido por 3. A gente pode reescrever assim, ó, é 6, o 6 fica sozinho, né? 6, só tem um 6, 6 vezes 1. E o 9 ele aparece 2 vezes. E embaixo eu vou escrever 1 mais 2. Então, essa média aqui ela é chamada de média ponderada. É a média quando cada valor tem um peso diferente. E aí, como é que se calcula essa média ponderada? Eu pego o primeiro valor, que é 6, e multiplico pelo seu peso. Depois eu pego o segundo valor, que é 9, e multiplico pelo seu peso. E depois eu divido pela soma dos pesos. Essa é a média ponderada, tá? Então, média ponderada. Tomamos cada valor e multiplicamos pelo seu peso, depois somamos, depois dividimos pelo somatório dos pesos. Foi exatamente o que a gente fez aqui em cima, eu vou repetir para a gente gravar bem. Eu pego a primeira nota, multiplico pelo seu peso. Pego a segunda, multiplico pelo seu peso e depois divido pela soma dos pesos. Isso aqui é a média ponderada, tá? E, de novo, a média, ela pode substituir cada valor individual sem alterar o resultado final. Vamos ver mais uma vez, ó. Na P1, o aluno tirou 6, na P2 ele tirou 9, essa 9 é duplicada, P2 duplicada, 9 de novo. Qual que é a pontuação total? 6 mais 9 de novo, porque a P2 é duplicada. 9 com 9, 18, com 6, 24. Pontuação total, 24. Média final, 8. Se eu pegasse cada valor individual e substituísse pela média, então se a P1 fosse trocada, em vez de 6, se ela fosse 8, que é justamente a média. Se a P2 fosse trocada, em vez de 9, se ela valesse exatamente 8, portanto, a sua duplicação valeria exatamente 8. A pontuação final seria 8 mais 8 mais 8, 24. A pontuação total não se altera. E a média final permaneceria sendo 8. Então, a média é o valor que pode substituir todas as observações individuais sem alterar o resultado final. Ó, a pontuação total era 24, continuou sendo 24. Mais uma vez,
A média é o valor que pode substituir todas as observações individuais, de modo a não alterar o resultado final. Beleza? Muito bem. Feita esta revisão de média, deixa eu ver com quanto tempo eu estou de gravação. Podemos entrar na matéria da aula de hoje, que é o capital médio, a taxa média e o prazo médio. Então, já podemos concluir o que é cada uma dessas coisas. O que vai ser o capital médio? Será o capital que substitui todos os capitais individuais sem alterar o resultado final. Qual que é o resultado final que nos interessa em matemática financeira? Os juros, sem alterar os juros. Taxa média. O que vai ser a taxa média? Será a taxa que substitui todas as taxas individuais sem alterar os juros. E o que será o capital... Não, prazo médio. Será o prazo que substitui todos os prazos individuais sem alterar os juros. Por isso que a gente revisou média. Porque agora, sabendo o que é média, eu já sei o que é média. Fica fácil identificar o que será um capital médio, uma taxa média e um prazo médio. Vamos ver um exemplo para isso aqui ficar mais palpável. O exemplo é esse aqui. Considere 2 investimentos abaixo, todos aplicados no regime de juros simples. Primeiro investimento. A gente aplica R$100 durante 2 meses a uma taxa de 2% ao mês. Segundo investimento, R$200, 3 meses, taxa de 1% ao mês. E o exercício pede para a gente calcular taxa média, capital médio e prazo médio. Tá, antes de mais nada, eu vou pegar esses 2 investimentos, vou trazer para outra página e vamos calcular os juros de cada um deles separadamente. Tá? O primeiro investimento, o segundo investimento. Então, relembrando como é que se calcula juros, né? Juros do primeiro investimento, juros 1. Basta pegar o capital, multiplicar pela taxa, multiplicar pelo número de períodos. No primeiro investimento, o capital é 100, a taxa é 2%, 2 sobre 100, e o número de períodos é 2 meses. Então, eu vou simplificar, 100 simplifica com 100, e 2 vezes 2 dá 4. Então, os juros do primeiro investimento dá R$4. Maravilha. Vou repetir a dose para o segundo investimento. Os juros do segundo investimento, eles correspondem ao capital, R$200, vezes a taxa, 1%, vezes o número de períodos, que é 3. Se você fizer a conta, vai dar R$6. Então, os juros do segundo período, R$6. E quanto dá os juros totais? Juros totais. É os juros do primeiro período. É os juros do primeiro período, do primeiro investimento, mais os juros do segundo investimento. Então, é 4 mais 6, R$10. Então, esse é o resultado final, é o resultado geral, global. Quanto que é, no final das contas, quanto que é o juro que a gente está ganhando ao todo, somando todos os investimentos? R$10. Entendido? Esse é o resultado final, R$10 de juros. Ótimo. Vamos, então, para a taxa média, letra A. O que é a taxa média? Taxa média vai ser uma taxa I desconhecida. Então, eu vou no primeiro investimento e onde tinha 2%, que era a taxa individual, eu vou substituir por uma taxa média I. No segundo investimento, onde tinha taxa de 1%, eu vou substituir por uma taxa média I. E vou refazer todas as contas, tudo de novo, e vou querer que os juros, ao final, permaneçam inalterados. Ou seja, permaneçam sendo R$10. Eu vou querer que os juros, ao final, se mantenham inalterados, ou seja, valendo R$10. Quando eu conseguir isso, é porque a taxa utilizada foi a taxa média.
Então, mais uma vez, o que a gente vai fazer? Vamos em cada investimento e substituímos a taxa, de modo que o juro total se mantenha em R$10. Tal taxa será a taxa média. Ou seja, é a taxa que substitui todas as taxas individuais sem alterar o resultado final, sem alterar os juros totais. Legal? É isso. Maravilha, então vamos aos cálculos. Vou copiar tudo isso aqui para outra tela. E vamos embora, vamos lá. Tá aqui os dois investimentos. Aliás, eu já vou deixar isso aqui copiado mais uma vez e mais uma vez. Para a letra D e para a letra C. Então, no primeiro investimento, a gente vai ficar assim, ó. Quanto que é os juros do primeiro investimento? É o capital vezes a nova taxa. Eu vou trocar a taxa, sai 2%, entra uma taxa I, que é a taxa média. Vezes o número de períodos, que é 2 meses. Quanto que é os juros do segundo investimento? É o capital vezes a taxa, sai a taxa de 1%, entra a taxa I, vezes o número de períodos, que é 3 meses. Portanto, quanto que fica o novo juros total? O novo juros total fica assim, ó. Juros 1, 100 vezes... Vou até... Antes, né? Vou terminar a conta aqui. 100 vezes I vezes 2 dá 200I. 200I. 200 vezes I vezes 3 dá 600I. 600 vezes a taxa. Pronto, ficou melhor agora, né? Pronto, agora vamos ver os juros total. Quanto que é o juros total? Basta somar os juros do primeiro investimento, 200I, com os juros do segundo investimento, 600I. Então, 200I mais 600I. Então, 200I mais 600I, isso aqui dá 800I. Para que essa taxa seja a taxa média, os juros totais devem se manter inalterados, devem continuar sendo R$800. R$10. O juro total é R$10. Esses juros a gente acabou de ver que ele dá 800I. 800I é igual a R$10. Esse 800 eu vou passar dividindo. 10 sobre 800, que é 1,25%. 1,25%. Maravilha, achamos a taxa média. É a taxa que, se o primeiro investimento tivesse sido feito... Se o primeiro investimento tivesse sido feito com a taxa de 1,25% e o segundo investimento também, o resultado final, o juro total continuaria inalterado, permaneceria em R$10. Isso é taxa média. Beleza? Vamos agora chegar numa... Precisa saber fórmula de taxa média? Precisar, geralmente não precisa. Mas vamos deduzir qual seria a fórmula da taxa média. Então, nós chegamos nessa expressão aqui, ó. Vou só anotar o resultado, foi 1,25%. Então, taxa média, 1,25%. Vamos agora chegar na fórmula da taxa média. A taxa média foi 10 dividido por 800. Tá? De onde veio esse R$10? Esse R$10 é o juros total. Vamos ver de onde veio o R$10? Veio daqui, ó. É o 4 mais o 6. O R$10 veio de 4 mais 6. É os juros do primeiro investimento, 4. Juros do segundo investimento, 6. 4 mais 6 dá 10. E de onde veio aquele 4? 4 veio dessa continha que está aí na tela. 100 vezes 2% vezes 2. E os R$6 veio de onde? 200 vezes 1% vezes 3. Então, vamos anotar isso. Esse R$10 veio de onde? Veio de 4 mais 6.
Quem é mesmo R$ 4,00? Era o capital do primeiro investimento, vezes o prazo, vezes a taxa. R$100, 2 meses, 2%. Isso. E de onde vieram os R$6,00? É o capital do segundo investimento, vezes o prazo, vezes a taxa. R$200, 3 meses, 1%. Isso. Pronto, é daí que vieram o R$4,00 e os R$6,00, somando, dando R$10,00. No denominador, a gente tem 800. De onde veio esse 800? Esse 800 veio daqui, ó. Vamos limpar aqui a tela. Esse 800 veio daqui, ó. 200 mais 600. Aí que deu 800. E quem é 200? 200 é 100 vezes 2. E quem é 600? 200 vezes 3. Então, 100 vezes 2 mais 200 vezes 3. Para que eu fiz essa volta toda? Porque se vocês olharem, eu cheguei numa expressão que é a seguinte. Eu tenho a primeira taxa multiplicada pelo seu peso. Tenho a segunda taxa multiplicada pelo seu peso. E depois, no denominador, eu tenho a soma dos pesos, o peso da primeira taxa e o peso da segunda taxa. Portanto, isso aqui é uma média ponderada. A taxa média é a média ponderada das taxas individuais. Quem são os pesos de ponderação? Os pesos de ponderação são os produtos capital vezes número de períodos. A taxa média é uma média ponderada das taxas individuais. Os pesos de ponderação são os produtos capital vezes prazo. Então, genericamente, se tivermos N investimentos, então, por exemplo, o primeiro investimento é o capital C1 com prazo N1, com a taxa I1. O segundo investimento é o capital C2 com prazo N2, com a taxa I2. O terceiro é o capital C3 com o prazo N3, com a taxa I3. Reticências até o enésimo investimento, o capital CN, prazo NN, taxa IN. Então, se tivermos N investimentos, como é que ficaria a taxa média? A taxa média ficaria assim. Taxa média. Basta fazer a média ponderada. Então, eu vou ter a taxa 1, a taxa 2, a taxa 3, reticências, até a taxa N. E cada taxa será multiplicada pelo seu peso. Qual que é o peso da primeira taxa? É o capital vezes prazo. Qual que é o peso da segunda taxa? É o seu capital vezes o seu prazo. Qual que é o peso da terceira taxa? É o seu capital vezes o seu prazo. E qual que é o peso da enésima taxa? É o seu capital vezes o seu prazo. Então, eu pego cada taxa e multiplico pelo seu peso. Depois é só dividir pela soma dos pesos. Então, o peso da primeira taxa mais o peso da segunda taxa mais o peso da terceira taxa. Aqui ficou errado. C3, N3. Aqui também ficou errado, né? C2, N2. E assim vai até o final, até chegar no peso da última taxa. Essa seria a fórmula da taxa média. É uma média ponderada das taxas individuais.
Já notei isso? Já, né? A taxa média é a média ponderada das taxas individuais. Os pesos de ponderação são os produtos capital vezes o prazo. Precisa saber essa fórmula da taxa média? Em geral, não, né? Até a primeira solução que a gente fez sem precisar da fórmula. Mas fica a informação de que a fórmula existe, tá? Já estou com o tempo avançado, eu vou quebrar esta aula em duas. Então, hoje falamos de taxa média. Na próxima aula, continuamos com o capital médio e o prazo médio. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!